Olá! Você está assistindo ao Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. E o Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A Prefeitura do Rio de Janeiro pretende criar um novo imposto para turistas que visitam a cidade. O objetivo é usar o valor arrecadado para melhorar os serviços e aumentar a divulgação dos atrativos no exterior. Apreciar as belezas do Rio de Janeiro pode ficar mais caro para quem visita a cidade. A Prefeitura pretende criar uma taxa de turismo que seria cobrada de brasileiros e estrangeiros. O valor previsto é de no máximo R$ 5,00 por cada diária nos hotéis do Rio. O Conselho de Turismo do Rio pretende apresentar para o prefeito Marcelo Crivella um projeto detalhado sobre a criação da nova taxa. A expectativa é de que será possível arrecadar cerca de R$ 35 milhões por ano com esta cobrança. Para esse gerente de hotel, a taxa é bem-vinda, desde que os recursos obtidos com ela sejam utilizados diretamente na divulgação do Rio de Janeiro. Investir em captação de negócio, investir em marketing da cidade, tanto internamente no país como no exterior, que nós precisamos muito. Já quem vai ter que pagar a taxa não aprova a cobrança. Tem que melhorar, combater segurança, melhorar o atendimento, são essas coisas essenciais. Cobrar taxa, eu acho que só vai espantar o turista. A proposta de se criar uma taxa de turismo no Rio surgiu no momento em que o Ministério do Turismo divulgou uma pesquisa com números recordes para o setor. Em 2016, 6.600.000 turistas estrangeiros visitaram o país, cerca de 300 mil a mais do que em 2015 e 200 mil a mais do que em 2014. Entre as origens dos visitantes, a Argentina aparece em primeiro lugar, seguida dos Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai. Para a presidente da ABAV, a Associação Brasileira de Agências de Viagens, ainda precisamos avançar muito. Segundo ela, comparando com o cenário internacional, os números do Brasil ainda são pequenos. A França recebe em torno de 80 e alguma coisa milhões de visitantes. Estados Unidos, 75, 76 milhões de visitantes. Então é muito pouco. Mais da metade dos brasileiros com mais de 60 anos acessa a internet. Mas, para muitas pessoas que já estão na terceira idade, usar a rede ainda é um desafio, hein? Em São Paulo, para facilitar a vida, tem muita gente que está fazendo curso para dominar a tecnologia. Arlete queria aprender a mexer nos aplicativos do celular, mas conta que os filhos não tinham paciência para explicar, então resolveu fazer aulas. Que nem o Skype, meu filho que instalou, né? E agora eu estou vendo qual aplicativo que é para instalar, então já está me abrindo, né, caminhos, né? Aos 86 anos, Eleonora comprou um smartphone e também procurou o curso para conhecer mais sobre tecnologia. Agora eu vi que eu tenho necessidade de saber alguma coisa, porque senão a gente está ficando muito para trás. Uma pesquisa feita nas 27 capitais brasileiras apontou que mais da metade dos idosos entrevistados acessa a internet. Eles usam o serviço principalmente para se relacionarem com familiares e com amigos. Este especialista em direito digital alerta para os cuidados que os idosos devem ter ao utilizarem a internet no celular. É saber se o seu equipamento está devidamente protegido com antivírus, com firewall, se o equipamento de casa, o roteador, não está com a senha padrão, que é gerada pelo próprio sistema quando você compra, que isso é de fácil ser invadido, ser hackeado, não fazer uso de Wi-Fi públicos, e isso é algo que todo mundo faz uso, mas que traz uma série de riscos, porque toda a informação que passa por meio de uma conta de Wi-Fi, né, uma conexão de Wi-Fi pública, pode estar sendo monitorada. Então isso também dá uma grande brecha para a atuação de criminosos. Os smartphones podem ser aliados dos idosos para se conectarem, se informarem e fazerem compras. E o aprendizado pode até ajudar na autoestima. Eu acredito que eu vou me sentir muito melhor, né, tendo mais conhecimentos, principalmente na era digital, né? Os jovens, é claro, também estão ligados na tecnologia, inclusive com uma boa opção profissional. Adolescentes e até crianças buscam cursos de programação.
Eles vieram para facilitar a vida da gente. A ida ao banco, por exemplo, se tornou muito menos frequente para algumas pessoas. Pegar um táxi, fazer uma reserva de hotel ou até mesmo conferir a previsão do tempo. Hoje, praticamente tudo está ao alcance das mãos. O Brasil lidera o ranking de países que mais produzem aplicativos no mundo, como revela uma pesquisa feita por uma empresa internacional. E os brasileiros estão na frente também na lista de pessoas que mais usam esse tipo de recurso para as atividades do dia a dia. No estudo, 9 países foram monitorados. Aqui no Brasil, cada um tem 29 aplicativos baixados. Entre os mais populares, os ligados à produtividade, redes sociais e jogos. Segundo a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games, 61 milhões de brasileiros têm o costume de brincar com algum jogo eletrônico. Esta escola especializada vem acompanhando o crescimento do setor e resolveu investir no ensino da programação em robótica para crianças e adolescentes. Eles abriram os cursos em 2014. Tinham 15 alunos. 2 anos depois, já são 190 inscritos. A gente perceber que alguém que chegou aqui sem saber praticamente nada sobre programação, com a lógica, às vezes até um pouco mais defasada, pega e consegue construir jogos incríveis, aplicativos, games, galera mexendo com Arduino, que é uma coisa que a gente aprende só na faculdade, e os meninos novos já mexendo com isso e adorando e achando aquilo super divertido e ao mesmo tempo extremamente produtivo. Carolina começou a estudar programação há 1 ano e meio. O maior benefício de pensar tecnologia teve reflexo nas notas de matemática. Eu decidi fazer o curso porque eu repeti de ano e aí eu tinha dificuldade em matemática, etc. E programação mesmo, ela desenvolve mais a lógica das pessoas. Eu passei esse ano, direto mesmo, e matemática foi uma das maiores notas que eu tive. Samuel é o desenvolvedor desta garra e conta que o ensino na escola especializada vai muito além de aprender a lidar com os números. Eu comecei a enxergar as coisas de um modo diferente, abrindo mais a mente para ver as coisas. A polícia turca afirma já saber a identidade do homem que matou 39 pessoas em uma boate de Istambul na noite de Ano Novo. É o homem que aparece em um vídeo gravado por ele mesmo, divulgado pela imprensa turca. A agência de notícias do governo também confirmou a detenção de 20 pessoas como parte das investigações, mas não deu detalhes sobre o principal suspeito. A polícia acredita que o suspeito chegou a Istambul no dia 20 de novembro, junto à mulher e um filho. 39 pessoas morreram na festa de Ano Novo, metade eram estrangeiros. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado e disse que foi uma represália ao envolvimento da Turquia na ofensiva contra o grupo extremista na Síria. A capital da China apresentou níveis de poluição preocupantes esta semana. A cidade de Pequim foi tomada por uma intensa neblina de poeira. A cidade já começou o ano com mais um alerta laranja, como é chamado o segundo maior nível de poluição do ar. Mais de 300 voos foram atrasados e cancelados. É possível ver de longe a camada de poeira que tomou conta do céu de Pequim. 25 outras cidades chegaram a acionar o alerta vermelho, que prevê fechamento de fábricas e escolas. Nos Estados Unidos, a paisagem de Los Angeles amanheceu diferente no primeiro dia do ano. O famoso letreiro de Hollywood teve as letras trocadas para Hollywood, uma referência à maconha. A polícia analisa as câmeras de segurança para identificar os responsáveis. O letreiro já foi consertado. Mesmo com a crise econômica, um setor conseguiu se destacar no ano passado, o da indústria criativa. Nele estão os profissionais que trabalham com o conhecimento de uma forma inovadora. A indústria movimentou mais de 150 bilhões de reais. O talento e a capacidade de inovar
estão na base da indústria criativa. O setor tem crescido no Brasil, apesar do cenário de crise. É o que revela o mapeamento da indústria criativa 2016, lançado pelo sistema Firjan. A área criativa gerou uma riqueza de 155 bilhões para a economia brasileira em 2015. E a participação no PIB nacional cresceu de 2,56% para 2,64%. As maiores participações nos PIBs estaduais estão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. E os profissionais da área ganham 2,5 vezes a remuneração média dos empregados formais brasileiros. O grande desafio é como é que a gente faz com que esses talentos criativos se multipliquem e se conectem com os setores mais tradicionais da nossa economia. Que essa fronteira não tem mais como existir. Porque o mundo inteiro reconhece os nossos talentos criativos e os setores mais tradicionais não conhecem. Um dos destaques da indústria criativa é o setor do audiovisual, mas ele vai muito além daquela televisão tradicional. Nessa empresa, por exemplo, são produzidos desde vídeos a conteúdos mais diversificados, com foco na interatividade. Por exemplo, eles fizeram um aplicativo de realidade virtual utilizado com esse óculos. Marcos Ferreira fundou a empresa em 2010, quando apostar no cenário ainda era arriscado, mas hoje comemora os resultados alcançados. Hoje, você falar em realidade virtual é uma coisa muito palpável, enquanto em 2014, 2013, quando a gente começou a investir nesse segmento, a gente precisava educar o mercado, a gente precisava levar óculos de realidade virtual para as pessoas entenderem do que se tratava. Então isso é muito sintomático de como a empresa teve um crescimento ao longo desse período. E o Visual fica por aqui pelo nosso WhatsApp. Você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote aí o número 021 974 522 300. Obrigada pela companhia. Tchau.